A Via Láctea é um lugar incrível. Agora, neste exato segundo, uma estrela está nascendo em silêncio dentro de uma nuvem de gás, enquanto outra, milhares de vezes maior que o nosso Sol, está prestes a morrer em uma explosão capaz de iluminar toda a galáxia. Ao mesmo tempo, mundos inteiros estão sendo destruídos, enquanto novos sistemas planetários começam a surgir do nada. E tudo isso está acontecendo agora, dentro da nossa galáxia. A verdade é que a Via Láctea não é um lugar calmo, não é estático e muito menos silencioso. Ela é viva. Um oceano gigantesco de estrelas, poeira e energia, onde forças invisíveis moldam tudo o que existe, o tempo todo. Mas existe um detalhe que muda completamente a forma como enxergamos tudo isso. Nós estamos dentro dela, presos em um dos braços espirais, a cerca de 27 mil anos-luz do centro, em um ponto quase insignificante, diante de uma estrutura com mais de 100 mil anos-luz de diâmetro. E mesmo assim, tudo o que vemos no céu, aquela faixa brilhante que corta a noite, é apenas uma pequena parte da história, porque além desse disco de estrelas, existem regiões invisíveis, estruturas gigantescas e fenômenos que desafiam qualquer noção de realidade. Acima, abaixo e além da Via Láctea, existe um universo oculto, um lugar onde galáxias são destruídas, onde matéria invisível sustenta tudo e onde o passado violento do cosmos ainda deixa marcas até hoje. Mas talvez o mais impressionante de tudo é que essa história não começou agora. Ela começou há bilhões de anos, dentro de gigantescas nuvens cósmicas, onde as primeiras estrelas ascenderam, forjando os elementos que hoje formam planetas, oceanos e até a vida na Terra. A nossa galáxia não é apenas o lugar onde estamos, ela é um sistema em constante transformação. E nós estamos viajando dentro dela, nesse exato momento, a 828 mil quilômetros por hora. Nossa jornada começa no coração invisível da galáxia, onde um buraco negro supermassivo domina tudo ao seu redor, enquanto bilhões de estrelas orbitam em um caos silencioso. Vamos entender a estrutura da Via Láctea e descobrir por que o que vemos no céu é apenas uma ilusão. Depois disso, vamos viajar até os verdadeiros gigantes do cosmos. Estrelas tão absurdamente grandes que engoliriam todo o nosso sistema solar sem esforço. Vamos explorar esses colossos e descobrir como o fim violento dessas estrelas dá origem a novos mundos. Em seguida, vamos conhecer alguns planetas espalhados pela galáxia, mundos congelados, infernais e alguns surpreendentemente parecidos com a Terra. Será que estamos sozinhos? Ou a Via Láctea está repleta de vida, esperando para ser descoberta? E por fim, vamos até os berçários cósmicos, regiões caóticas onde estrelas estão nascendo agora, dentro de nuvens gigantes de gás e poeira. Vamos entrar na nebulosa de Órion e testemunhar como o universo cria, destrói e recria tudo em um ciclo que nunca termina. Meu nome é Pedro. Prepare-se para embarcar comigo em uma viagem incrível pela nossa galáxia. Estamos completamente imersos nesse bolo de estrelas que chamamos de galáxia. Mas aqui nem tudo é o que parece. Afinal, a Via Láctea parece simples. Um grande disco de estrelas girando lentamente no espaço, organizado, quase como uma versão gigantesca do Sistema Solar. Mas essa imagem está errada, porque ela faz parecer que a galáxia é algo plano, como se tudo existisse apenas ali, naquele disco brilhante que corta o céu,
como se acima e abaixo simplesmente não existissem. Mas eles existem. E o que está nessas direções é muito mais estranho do que qualquer coisa dentro da própria galáxia. Se você pudesse sair desse plano, subir acima das estrelas ou mergulhar abaixo delas, você não encontraria um limite, você não encontraria um fim. Você encontraria estruturas invisíveis, regiões quase vazias, correntes de estrelas, restos de galáxias que foram destruídas e uma presença silenciosa que domina tudo, mesmo sem poder ser vista. A verdade é que a galáxia não é um disco isolado flutuando no nada. Ela está imersa em algo muito maior, e nós estamos dentro disso agora. Então hoje, nós vamos abandonar essa visão plana da Via Láctea. Vamos sair do disco e explorar o que realmente existe acima, abaixo e além da nossa galáxia. Porque quando finalmente olhamos para fora desse plano, percebemos uma coisa assustadora. A Via Láctea é só o começo. Antes de subir e ou descer, a gente precisa entender uma coisa essencial: onde exatamente nós estamos dentro disso tudo. Porque a Via Láctea não é só um monte de estrelas espalhadas ao acaso. Ela tem estrutura e, mais importante, ela tem um plano. Imagine uma cidade vista de muito longe à noite. Ela provavelmente terá um brilho concentrado no centro e ruas iluminadas se espalhando em todas as direções. Agora amplifique isso trilhões de vezes. Isso é uma galáxia. No centro dela existe uma região extremamente densa, um núcleo caótico onde estrelas se acumulam, orbitando algo ainda mais extremo, um buraco negro supermassivo. No nosso caso, o Sagitários A estrela. Ao redor desse núcleo se estende o disco galáctico, um disco gigantesco, com mais de 100.000 anos-luz de diâmetro, formado por braços espirais cheios de gás, poeira e bilhões de estrelas. E é aqui, nesse disco, que tudo acontece. Nascimento de estrelas, explosões, colisões, sistemas planetários se formando e sendo destruídos. E em algum ponto perdido nesse oceano de luz está a gente. No entanto, o sistema solar não fica no centro, nem perto disso. Estamos localizados em um dos braços espirais, a cerca de 27.000 anos-luz do núcleo galáctico. Um lugar relativamente tranquilo, quase esquecido. Mas tem um detalhe que muda tudo. Assim como o sistema solar tem um plano que chamamos de eclíptica, a galáxia também tem o seu. Um plano galáctico, uma espécie de linha invisível, onde a maior parte das estrelas está concentrada. E nós estamos praticamente alinhados com ele. Ou seja, quando olhamos para o céu noturno e vemos aquela faixa brilhante cruzando o horizonte, aquilo não é só um detalhe bonito. Aquilo é o plano da galáxia, visto de dentro. É por isso que sabemos que a Via Láctea é uma galáxia espiral. Mas aqui está o ponto crucial. Se tudo que vemos está concentrado nesse disco, o que acontece quando saímos dele? O que existe nas direções onde quase não há estrelas? Acima e abaixo da Via Láctea é onde a galáxia deixa de ser óbvia e começa a ficar realmente interessante. A primeira grande estrutura que se projeta para fora desse plano galáctico é o bojo, uma região central, densa, inflada, quase esférica, que envolve o núcleo da Via Láctea. Mas isso não é só uma protuberância, é uma das partes mais antigas de toda a galáxia. E conforme você se aproxima dele, tudo muda. As estrelas deixam de estar organizadas em braços espirais e passam a se aglomerar de forma caótica, muito mais próximas umas das outras, muito mais antigas e numerosas. Se a Terra estivesse localizada nessa região, o céu não seria escuro, seria saturado de luz, milhares de estrelas brilhando ao mesmo tempo, em todas as direções. Mas o bojo não está sozinho. Cortando o centro da galáxia, existe uma estrutura ainda mais intrigante, a barra galáctica. Uma espécie de eixo alongado, formado por milhares de estrelas
gás e poeira que atravessa o núcleo de uma ponta à outra. E essa barra não está parada. Ela gira, lentamente, mas de forma constante, reorganizando o material ao seu redor, como um gigantesco mecanismo cósmico, canalizando gás em direção ao centro, alimentando a formação de novas estrelas e influenciando toda a dinâmica do núcleo galáctico. No entanto, infelizmente, essa é uma das regiões mais difíceis de se observar. Isso acontece porque entre nós e o centro da galáxia existe uma barreira, nuvens densas de gás e poeira que bloqueiam a luz visível, escondendo o coração da galáxia como se ele estivesse atrás de uma cortina cósmica. Por isso, grande parte do que sabemos hoje sobre o bojo e a barra galáctica vem de observações em infravermelho e rádio, capazes de atravessar essa escuridão. No entanto, ainda existem muitas perguntas sem respostas. Mas uma coisa é certa, mesmo invisíveis para os nossos olhos, essas estruturas estão lá, violentas, massivas, e moldando tudo o que acontece no coração da galáxia. Agora sim começamos a subir para valer. Deixamos para trás o plano onde estão as estrelas, atravessamos aquela faixa brilhante que vemos no céu e continuamos indo além. No começo, parece que tudo está desaparecendo. As estrelas ficam mais raras, a luz diminui, o brilho da galáxia começa a desaparecer atrás de você. E por um instante, parece que estamos indo em direção ao vazio absoluto. Mas isso é só uma ilusão, porque a Via Láctea não termina no disco, ela se estende muito além dele. E o que existe ali acima é algo completamente diferente. Essa é uma região tênue, extremamente difusa, mas gigantesca, conhecido como halo galáctico, uma estrutura esférica, que envolve toda a galáxia como uma casca invisível. Diferente do disco, aqui não existem braços espirais bem definidos, nem grandes concentrações de estrelas jovens. Aqui, o que domina é o silêncio e a antiguidade. Espalhados por essa região estão os aglomerados globulares, enormes esferas com dezenas de milhares de estrelas extremamente antigas, algumas com mais de 12 bilhões de anos. Essas são relíquias cósmicas, testemunhas de um universo muito mais jovem, muito mais caótico. Mas isso ainda não é a parte mais estranha, porque mesmo somando todas essas estrelas, ainda falta massa, muita massa. Ou seja, algo invisível está ali. Algo que não emite luz, não reflete e não pode ser observado diretamente, mas que está em toda parte. A matéria escura. Uma presença silenciosa que envolve a galáxia inteira, formando uma espécie de esqueleto invisível que mantém tudo unido. Sem ela, a Via Láctea simplesmente não existiria como conhecemos. E quanto mais você sobe, mais evidente isso fica, porque chega um ponto onde praticamente não há mais estrelas visíveis. Mas a galáxia ainda está lá, segurando tudo. Agora vamos inverter tudo. Ao invés de subir, vamos descer. Vamos atravessar novamente o disco da Via Láctea, passar por aquela faixa densa de estrelas e continuar indo além. E no início, parece um replay. As estrelas desaparecem da mesma forma. A luz enfraquece. O brilho da galáxia fica para trás, como se abaixo fosse apenas um espelho do que vimos acima. E de certa forma, é isso mesmo. Porque a galáxia não tem um lado de cima diferenciado. Ela está imersa em todas as direções. Mas aqui, existe um detalhe que muda completamente a história. O espaço ao redor da Via Láctea não é estático. Ele carrega cicatrizes, marcas de colisões que aconteceram ao longo de bilhões de anos. E enquanto descemos, começamos a cruzar estruturas extremamente sutis, quase invisíveis. Correntes de estrelas, filamentos longos, esticados, como rastros deixados no espaço. E esses rastros contam uma história violenta. A história de pequenas galáxias que chegaram perto demais da Via Láctea e foram completamente destruídas pela sua gravidade. Suas estrelas foram arrancadas, espalhadas, formando essas correntes e filamentos que atravessam o halo galáctico em todas as direções.
inclusive abaixo de nós. É como se a galáxia estivesse lentamente devorando tudo ao seu redor, e nós estamos dentro disso. Agora, orbitando junto com ela, enquanto esse processo continua em silêncio. E não é algo raro. Isso já aconteceu várias vezes. E vai acontecer de novo, porque a Via Láctea não é uma estrutura estática e organizada. Ela é dinâmica, violenta, em constante transformação. E quanto mais você se afasta do disco, mais essas evidências aparecem. Até que, mais uma vez, as estrelas praticamente desaparecem. E tudo o que sobra é a estrutura invisível que sustenta tudo isso. Nesse ponto, acima e abaixo começam a perder o sentido, porque você percebe que não existe direção privilegiada. Existe apenas distância e história. E quanto mais longe você vai, mais claro fica. A galáxia que parece calma, vista de dentro, é, na verdade, o resultado de um passado caótico que ainda não terminou. Bom, já saímos do disco, atravessamos o halo, passamos por regiões onde quase não existem estrelas. E mesmo assim, ainda não saímos da influência da Via Láctea. Mas se continuar indo mais longe do que qualquer estrutura visível, chega um momento em que algo muda. A galáxia começa a desaparecer. Não porque ela acabou, mas porque você finalmente está saindo dela. E então, há cerca de 2 milhões de anos-luz, estamos completamente livres da influência galáctica. E pela primeira vez, é possível ver a Via Láctea de fora. Uma espiral gigantesca, flutuando no escuro, com bilhões de estrelas, girando lentamente ao redor de um centro invisível. E é nesse ponto que uma coisa fica clara. Acima e abaixo não existem mais, porque agora não há mais um plano de referência, não há mais um local fixo, não há mais direção privilegiada. Só existe espaço. E nesse espaço, a Via Láctea não está sozinha. Ela faz parte de algo maior. O grupo local, uma família de galáxias ligadas pela gravidade, se movendo juntas através do universo. E entre elas, existe uma que se destaca, a galáxia de Andrômeda. Maior, mais massiva e se aproximando de nós neste exato momento. Em alguns bilhões de anos, essas duas galáxias vão colidir. Não como uma explosão, mas como uma dança lenta, onde estrelas passam umas pelas outras, órbitas são alteradas, e uma nova galáxia surge. Algo completamente diferente do que existe hoje. Bom, quanto mais vamos nos afastando da Via Láctea, a percepção muda mais uma vez. Porque aquilo que parecia gigantesco, uma galáxia inteira, com 100 mil anos-luz de diâmetro e centenas de bilhões de estrelas, agora é só mais uma entre bilhões. Um grão de areia em um enorme deserto. E talvez a coisa mais impressionante de todas seja essa. Mesmo depois de tudo isso, de atravessar o disco, o halo e sair da galáxia, não chegamos nem perto de um limite, porque o universo, com toda a sua vastidão, apenas continua, em todas as direções. No fim de tudo, depois de subir, descer, atravessar a galáxia e sair dela, uma coisa fica clara: nunca existiu um acima e nunca existiu um abaixo. Essas direções só fazem sentido quando você está preso a um ponto de referência, a um lugar fixo. Mas no universo, nada é fixo. Nós não estamos em cima de nada e nem abaixo de nada. Estamos viajando. Nesse exato momento, a cerca de 828 mil quilômetros por hora, orbitando o centro da Via Láctea, enquanto a própria galáxia se move, enquanto o próprio universo se expande, e mesmo assim, tudo parece parado e estável, mas não está. O que chamamos de lar é apenas um pequeno intervalo de ordem, em meio a uma realidade em constante transformação. Ao nosso redor existe uma galáxia inteira, envolta por estruturas invisíveis,
cercada por outras galáxias, em um universo que não tem bordas claras, nem direções absolutas, e no meio de tudo isso, existe a gente, em um pequeno planeta rochoso, orbitando uma estrela comum, em um dos braços espirais de uma galáxia comum, tentando entender algo que talvez nunca tenha sido feito para ser completamente entendido. Mas talvez essa seja justamente a parte mais impressionante de todas, porque mesmo sem um acima, mesmo sem um abaixo, ainda conseguimos olhar para tudo isso e fazer perguntas. E cada pergunta nos leva um pouco mais longe. Desde o instante em que o universo acendeu sua primeira luz, as estrelas se tornaram os grandes motores do cosmos. São elas que aquecem mundos, iluminam galáxias e moldam tudo o que existe. Dentro de seus núcleos, a matéria dança sob pressões tão absurdas que átomos se fundem e novos elementos nascem. Elementos que bilhões de anos depois se tornam planetas, oceanos, atmosferas, e que no passado se tornaram a vida que respira aqui, na Terra. Sem estrelas, o universo seria apenas um abismo silencioso e frio. Mas com elas o cosmos ganha cor, movimento e história. E entre esses pontos brilhantes espalhados pelo céu, existem algumas tão grandes, tão descomunais, que desafiam qualquer noção de tamanho que o ser humano é capaz de imaginar. Enquanto o nosso Sol é para nós um gigante absoluto, lá fora existem estrelas tão imensas e colossais que engoliriam todo o sistema solar interno sem o menor esforço. Estrelas com atmosferas que se estendem por bilhões de quilômetros, pulsando como esferas instáveis prestes a explodir. Esses titãs vivem rápido, queimam combustível incessantemente e seguem um destino turbulento, marcado por explosões que podem iluminar uma galáxia inteira. E entre todas elas, existe uma que se destaca, um monstro vermelho escondido a milhares de anos-luz daqui, tão vasto que se ocupasse o lugar do Sol, se estenderia para além da órbita de Saturno. Uma estrela tão grande que parece desafiar as leis da própria física. Por isso, vamos viajar até os limites da Via Láctea para encontrar a maior estrela conhecida do universo e entender por que ela é tão importante para a história cósmica quanto para o nosso próprio surgimento. Tudo começa em regiões aparentemente silenciosas do espaço. Nuvens frias, escuras, carregadas de gás e poeira. Mas dentro dessas nuvens, algo está sempre acontecendo. E uma das responsáveis por isso é a gravidade, essa força paciente que nunca se apressa e que começa a puxar todo o material para um ponto central. Grão por grão, átomo por átomo, um coração luminoso começa a se formar. É assim que nasce uma estrela. Quando a nuvem colapsa o suficiente, a pressão e a temperatura no centro ficam tão intensas que o impossível acontece. Núcleos de hidrogênio começam a se fundir, liberando uma energia colossal. Esse é o momento em que uma estrela acorda. E a partir dali, todo o seu destino está traçado. Mas nem todas as estrelas nascem iguais. A massa que ela reúne nessa fase inicial é o fator que decide se ela será uma pequena anã vermelha que brilhará por trilhões de anos, ou um monstro colossal, uma supergigante incapaz de conter seu próprio peso. Quanto mais massa uma estrela possui, mais instável ela fica. Nesses corpos imensos, a força da gravidade e a pressão interna travam uma batalha constante. O núcleo trabalha no limite, queimando combustível numa velocidade absurda, enquanto as camadas externas ficam tão infladas que parecem prestes a se desprender a qualquer momento. É nesses extremos que surgem as supergigantes e hipergigantes, estrelas tão grandes que suas superfícies são regiões difusas, quase indefinidas, como se fossem nebulosas vivas. Elas podem ter centenas, às vezes milhares de vezes o raio do Sol,
e cada uma delas é um laboratório natural das forças mais violentas da natureza. Mas esse tamanho tem um preço. Estrelas assim vivem pouco. Enquanto o Sol terá bilhões de anos pela frente, essas titãs queimam tudo que tem em poucos milhões de anos, um piscar de olhos em escala cósmica. É nesse território, o limite entre a estabilidade e o colapso, que surgem as maiores estrelas do universo. Quando olhamos para o céu, todas as estrelas parecem simples pontos de luz. Mas essa ilusão é culpa da distância, porque lá fora existem estrelas tão grandes que fariam o nosso Sol parecer um grão de areia ao lado de uma montanha. Entre esses colossos, algumas se destacam. O Y Scuti, por exemplo, foi por muito tempo considerada a maior estrela conhecida. Um monstro tão dilatado que, se ocupasse o lugar do Sol, sua superfície ultrapassaria a órbita de Júpiter. Sua atmosfera é tão difusa que praticamente se mistura ao espaço ao redor, como uma névoa incandescente presa por pura teimosia da gravidade. Depois temos VY Canis Majoris, uma hipergigante vermelha marcada por jatos violentos de matéria, arcos de gás expelidos ao longo de milhares de anos, e uma estrutura caótica que mais parece uma nuvem em ebulição do que uma estrela. Ela é uma gigante tão instável que parte de sua massa está literalmente explodindo para o espaço a todo momento. Mais perto de nós, há a famosa Betelgeuse, a supergigante de Órion. Ela é famosa no meio astronômico não apenas pelo seu tamanho absurdo, mas porque está no limite de sua vida. Em algum momento, nos próximos 100 mil anos, Betelgeuse vai explodir em uma supernova espetacular. Um show que será possível ver aqui da Terra até mesmo durante o dia. Comparada ao Sol, ela é um colosso, grande o suficiente para engolir a órbita de Marte e talvez até chegar à de Júpiter. Há também a RW Cephei, WOH-G64, VV Cephei-A, e outras gigantes cujas dimensões são tão incertas que até medi-las se torna um desafio científico. E esse é um ponto crucial. Medir o tamanho dessas estrelas não é nada simples. Suas superfícies não são sólidas, definidas ou estáveis. São camadas turbulentas, que incham e encolhem, alteram brilho, mudam de temperatura e podem expulsar material em direções diferentes. É como tentar medir a borda de uma nuvem durante uma tempestade. Mesmo assim, os astrônomos conseguem identificar padrões e estimar tamanhos. E a conclusão é sempre a mesma. Algumas estrelas são muito maiores do que imaginávamos ser possível. Esses monstros redefinem nossos limites de compreensão. São tão gigantes que para caber dentro delas seria necessário colocar milhares de sóis lado a lado. Seus volumes são tão absurdos que qualquer comparação terrestre parece pequena demais para fazer sentido. E mesmo assim, existe uma estrela que ainda ultrapassa todas essas. Uma hipergigante tão inflada e absurda que domina o pódio com folga. Quanto maiores as estrelas ficam, mais dificuldades elas encontram em se manterem vivas. Em objetos tão colossais, cada camada está à beira de escapar para o espaço. Elas vivem em um equilíbrio frágil, como se fossem bolas de fogo flutuando no limite entre a ordem e o caos. No centro, o núcleo trabalha em um ritmo desesperado. A fusão nuclear, o processo que mantém a estrela viva, acontece numa intensidade tão extrema que transforma o interior em um caldeirão turbulento. Imagine mares de plasma fervendo, correntes gigantescas transportando energia, e ondas de choque sacudindo tudo ao redor. É como se a estrela inteira estivesse respirando de forma irregular. Essa energia precisa escapar. E quando chega às camadas mais externas, encontra um problema. Ali a gravidade é fraca demais para segurar tudo no lugar. Em estrelas gigantes, essas camadas ficam tão infladas e tão frias que começam a pulsar, expandir e contrair de maneira imprevisível. O resultado é uma atmosfera difusa. Essas estrelas perdem massa constantemente. Não em pequenas quantidades,
mas em emissões colossais que formam arcos, bolhas e nuvens ao redor. Cada uma dessas erupções pode ser maior do que todo o nosso sistema solar. É como se a estrela estivesse se desfazendo aos pedaços, enquanto tenta manter a própria estrutura. E a coisa fica ainda mais extrema. Ondas de choque internas podem atravessar a estrela inteira. Turbulências gigantes criam regiões quentes e frias em escalas planetárias. Campos magnéticos caóticos surgem e desaparecem sem padrão claro. Camadas externas podem se expandir até bilhões de quilômetros. É um espetáculo de instabilidade, belo e destrutivo ao mesmo tempo. E como vimos, isso afeta diretamente a vida dessas estrelas. Quanto maiores elas são, mais rápido consomem seu combustível. E quando finalmente chegam ao fim, não vão embora discretamente. O colapso dessas gigantes é um dos eventos mais violentos do universo. Elas explodem em supernovas que ofuscam galáxias inteiras, espalhando elementos pesados, ouro, cálcio, ferro, que um dia farão parte de novos planetas e possivelmente novos seres. Essas estrelas são gigantes, mas são gigantes instáveis, vivendo no limite do que a física permite. E é nesse território extremo, onde nada dura muito e tudo acontece de forma colossal, que encontramos a maior entre todas, a estrela que desafia tudo o que sabemos sobre tamanho, estabilidade e a própria estrutura estelar. Entre todos os monstros cósmicos que já descobrimos, existe um que domina o pódio com folga. Um colosso tão inflado, tão absurdo, tão completamente fora da escala humana, que parece ter sido desenhado para desafiar a lógica. Seu nome é Stephenson 218. E ela não é apenas grande. Ela é a maior estrela conhecida no universo. Localizada a cerca de 19 mil anos-luz da Terra, nas profundezas do aglomerado estelar Stephenson 2, essa hipergigante vermelha é tão gigantesca que suas dimensões parecem coisa de ficção científica. Para começar, especialistas estimam que seu raio seja cerca de 2.150 vezes maior que o raio do Sol. Isso significa que se Stephenson 218 fosse colocada no lugar da nossa estrela, sua superfície se estenderia para além da órbita de Saturno e possivelmente se aproximaria da de Urano. O sistema solar inteiro, do Sol até Júpiter, seria engolido sem deixar rastros. E o impressionante é que ela não é apenas grande em volume, ela é enorme também em luminosidade. Apesar de ser relativamente fria, Stephenson 218 brilha com a luz de quase 500 mil sóis. Mas tamanha grandeza tem um preço. Como todas as hipergigantes vermelhas, Stephenson 218 vive no limite da estabilidade. Sua atmosfera é tão inchada e tão difusa que é praticamente impossível definir onde a estrela termina e o espaço começa. As camadas externas estão tão longe do núcleo que parecem flutuar, sustentadas por uma combinação improvisada de gravidade, pressão e pura turbulência. É uma estrela que pulsa, respira, expande e se contrai como um organismo vivo. No entanto, Stephenson 218 também tem um destino já marcado. E ela não vai sobreviver por muito tempo. Em algum momento nos próximos milhões de anos, um piscar de olhos na escala cósmica, Stephenson 218 vai entrar em colapso, gerando uma supernova tão poderosa que poderá ser vista por toda a galáxia. O colapso de uma estrela desse tamanho não é apenas violento, é transformador. Os elementos pesados em seu interior, que estão sendo forjados nesse exato momento, serão jogados para o espaço, enriquecendo futuras gerações de estrelas, planetas e, talvez, vida. Seu fim será, ao mesmo tempo, um encerramento espetacular e um recomeço para novos mundos. Um lembrete de que no universo as coisas não possuem um fim, mas sim um recomeço. No entanto, diante de um colosso como Stephenson 218, é impossível não se perguntar: por que estudar uma estrela tão distante e tão diferente de tudo o que conhecemos? Bom, a resposta é simples: porque essas gigantes
contam a história do universo. As maiores estrelas não são apenas objetos exagerados, elas são ferramentas fundamentais para compreender como tudo evolui. Enquanto estrelas menores, como o nosso Sol, vivem vidas longas e estáveis, as hipergigantes são uma bomba relógio, funcionando como laboratórios naturais, onde a física é levada ao extremo. É dentro delas que acontecem processos que jamais conseguiríamos reproduzir aqui na Terra, já que em suas regiões mais profundas, onde pressões e temperaturas ultrapassam qualquer limite imaginável, elementos pesados são criados: carbono, oxigênio, silício, ferro. Cada átomo desses elementos, que hoje compõem planetas, montanhas, o ar que respiramos e até nossos próprios corpos, nasceu dentro de estrelas muito maiores que o Sol. Essas gigantes também ajudam a explicar como as galáxias evoluem. Isso porque quando uma hipergigante explode, ela injeta enormes quantidades de energia e matéria no espaço ao redor. Essa mistura turbulenta pode ajudar no nascimento de novas estrelas, enriquecer nuvens interestelares, formar planetas rochosos e até alterar a química de regiões inteiras da galáxia. Sem essas explosões, o universo seria um lugar repetitivo, estático, pobre em elementos complexos, praticamente incapaz de gerar mundos habitáveis. Mas as hipergigantes também nos ensinam sobre limites. Elas mostram até onde uma estrela pode crescer antes de entrar em colapso, revelando as fronteiras entre estabilidade e caos. Medir seu tamanho, entender suas variações de brilho, analisar seus ventos estelares, tudo isso ajuda a construir modelos mais precisos sobre a física estelar, desde estrelas pequenas até buracos negros. Esses monstros também nos lembram que o universo é muito mais dinâmico e imprevisível do que imaginamos. Isso porque, enquanto observamos o céu noturno como algo fixo e silencioso, lá fora existem estrelas tão instáveis que estão literalmente mudando a cada segundo. Algumas pulsando, outras perdendo massa, outras prestes a explodir. E no fim, toda essa instabilidade serve a um propósito maior: manter o universo vivo. Sem as grandes estrelas, não haveria carbono em nossos corpos, cálcio em nossos ossos, ferro em nosso sangue. Não haveria terra, oceanos, florestas, civilizações. Não haveria nada do que conhecemos. Elas são raras, breves, explosivas, mas absolutamente essenciais. E é por isso que, mesmo que vivam pouco, sua influência atravessa bilhões de anos e molda tudo ao seu redor. Quando pensamos em estrelas, é fácil imaginar apenas pequenos pontos brilhantes no céu, mas agora sabemos, esses pontos são fogueiras cósmicas, capazes de definir o rumo de galáxias inteiras. Entre elas, existem gigantes tão extremos, tão furiosos e tão magníficos que sua própria existência parece desafiar tudo o que a física permite. A maior estrela do universo, Stephenson 2:18, é um exemplo perfeito disso. Ela vive rápido, brilha intensamente e um dia vai morrer de forma espetacular, espalhando pelo espaço os elementos que no futuro poderão construir novos mundos. É um ciclo que se repete há bilhões de anos. Estrelas nascem, vivem, explodem, e o universo segue criando novas possibilidades a partir desses restos estelares. E quando olhamos para esses titãs, não estamos apenas observando objetos distantes. Estamos vendo o passado e o futuro do cosmos. Estamos vendo a fábrica dos elementos que nos formaram. Estamos vendo o motivo pelo qual planetas existem, ecossistemas existem e por que nós existimos. As estrelas gigantes nos lembram que tudo no universo é temporário, mas nada é em vão. Mesmo os colossos que duram poucos milhões de anos deixam marcas que atravessam eras. Seu fim violento é, na verdade, um ato de criação. No fundo, a história dessas estrelas também é a nossa história. E talvez seja por isso que, desde que a humanidade ergueu os olhos para o céu, continuamos fascinados por elas. Porque, de alguma forma, sabemos que cada brilho distante
É um lembrete silencioso de onde viemos e de onde o universo ainda pode nos levar. O universo está repleto de mundos incríveis. Entre os milhares de exoplanetas descobertos, além do Sistema Solar, nenhum ainda pode ser considerado mais hospitaleiro para nós do que a Terra. Alguns estão derretendo sob o calor insuportável de suas estrelas-mães, enquanto outros permanecem congelados eternamente ou são castigados por uma radiação devastadora. Mas, entre tantos mundos inóspitos, existem os especiais. Eles possuem vastos oceanos e rios em sua superfície, nuvens que flutuam pelo céu, além de tempestades e chuvas furiosas em sua atmosfera. Talvez esses mundos possam se tornar o berço de formas de vida belas e únicas, como aconteceu aqui na Terra. Enquanto buscamos outros mundos habitáveis, uma coisa é certa: nosso planeta é o nosso maior presente. Não há como negar. A vida é um dos fenômenos mais incríveis, complexos e misteriosos do universo. Apesar de a estudarmos há milênios, muitas questões importantes permanecem sem resposta. A maior delas: quão comum é a vida biológica além do nosso planeta? Por enquanto, não podemos afirmar com certeza se a biosfera terrestre é um fenômeno único ou o resultado natural de uma evolução contínua. Então não é surpresa que a busca por vida fora da Terra seja uma das áreas mais importantes da ciência. E para identificar os corpos celestes mais promissores nesse aspecto, é utilizado o famoso Índice de Similaridade com a Terra, ou ESI. Ele basicamente se baseia em dois parâmetros principais: o nível de gravidade na superfície do corpo celeste e sua temperatura de equilíbrio. Esses fatores, segundo os cientistas, determinam o quão semelhante outro mundo pode ser em comparação com a Terra e quão favoráveis são suas condições para a vida hipotética. A grande vantagem do ESI é sua simplicidade. Ao descobrir um exoplaneta, geralmente é possível determinar sua órbita, massa e tamanho, informações suficientes para calcular os parâmetros básicos do índice. Contudo, apesar de ser prático, o ESI não considera muitos fatores críticos para a manutenção da vida. Um deles é a atividade da estrela hospedeira, porque, como sabemos, estrelas são temperamentais e as anãs vermelhas são uma das piores. Erupções frequentes, ejeções estelares e etc. Tudo isso pode prejudicar a estabilidade da atmosfera e aumentar a radiação nos exoplanetas mais próximos. Mesmo assim, as anãs vermelhas são consideradas mais promissoras do que as estrelas gigantes, como Sirius ou Vega, já que essas têm vida curta demais e uma radiação muito destrutiva, impedindo o desenvolvimento da vida. As estrelas mais favoráveis são as anãs laranjas e amarelas, como o nosso Sol. Outro fator importante é a probabilidade de travamento por maré, que depende da distância entre o exoplaneta e sua estrela. Corpos celestes muito próximos enfrentam a estrela sempre com o mesmo lado, gerando uma enorme diferença de temperatura entre os hemisférios diurno e noturno. Já planetas muito distantes ficam fora da zona habitável, o que reduz drasticamente as chances de vida. Também é necessário considerar o tipo e a composição química do exoplaneta, já que a vida hipotética precisa de certos elementos químicos combinados para se manter e evoluir. Essas condições geralmente são vistas em planetas rochosos, do tipo terrestre ou superterras. Já os mini-Netunos, por outro lado, carecem de superfícies sólidas, e planetas oceânicos, que à primeira vista parecem promissores, têm deficiência em muitos elementos. Com esse conjunto de parâmetros somados ao ESI, podemos avaliar de forma mais completa o quão favoráveis são as condições de um exoplaneta para a vida. Por exemplo, nesse esquema, a Terra é a referência natural, nosso padrão ouro. Já Marte, apesar de ter o maior índice de similaridade do Sistema Solar,
apresenta várias desvantagens. É frio, possui baixa gravidade e uma atmosfera tóxica. Vênus, embora seja parecido com a Terra em vários aspectos, é quente demais devido ao intenso efeito estufa, o que anula qualquer vantagem que possa ter. Assim, não há planetas no sistema solar similares à Terra para serem considerados habitáveis. Porém, além das fronteiras do nosso sistema, mais de 5.000 outros mundos orbitando estrelas distantes já foram descobertos, e em muitos aspectos, alguns deles são até que bem parecidos com a nossa casa. Um dos objetos mais próximos de nós é um exoplaneta chamado GJ 1002b, localizado a apenas 15,2 anos-luz da Terra. Ele foi descoberto em 2022 pelo método de velocidade radial, que detecta pequenas oscilações na estrela causadas pelo movimento de corpos celestes ao seu redor. Esse método é bastante eficaz para encontrar exoplanetas próximos. GJ 1002b orbita uma pequena e fraca anã vermelha, chamada GJ 1002, cujo raio equivale a apenas 14% do Sol, e sua massa é 8 vezes menor. Com uma temperatura superficial de apenas 2.700 graus Celsius, não é de se espantar que sua luminosidade seja 700 vezes mais fraca que a do Sol. Para uma estrela dessa classe, GJ 1002 é surpreendentemente tranquila, uma raridade entre as anãs vermelhas. Devido à baixa luminosidade dessa estrela, sua zona habitável é extremamente pequena. Ainda assim, o exoplaneta GJ 1002b se encontra próximo à borda externa dessa zona e é considerado potencialmente habitável. Observações indicam que ele completa uma volta ao redor da estrela em cerca de 10 dias terrestres, o que significa que sua órbita é muito pequena, com um raio médio de apenas 0,046 unidades astronômicas. Como está tão próximo de sua estrela, é provável que esteja gravitacionalmente travado, ou seja, sempre apresenta o mesmo lado para ela. Estima-se que GJ 1002b receba cerca de 1,5 vezes menos energia de sua estrela do que a Terra recebe do Sol. Com uma temperatura média na superfície de aproximadamente menos 43 graus Celsius, o que é um pouco mais quente do que Marte. Com o travamento gravitacional e um possível efeito estufa, acredita-se que o planeta possa ter água líquida em sua superfície, criando condições propícias para a vida, pelo menos para organismos terrestres adaptados ao frio extremo. Cálculos mostram que a massa de GJ 1002b é 8% maior que a da Terra, e seu raio é apenas 3% maior. Isso significa que a gravidade no planeta é quase idêntica à da Terra. Combinando esses fatores, os cientistas acreditam que o planeta seja rochoso e coberto em sua maioria por gelo. Seu índice de similaridade com a Terra é de 0,86, um valor impressionante. Modelos climáticos sugerem que o lado iluminado do planeta pode receber energia suficiente para abrigar oceanos líquidos com arquipélagos ou até continentes completos. Além disso, deformações gravitacionais causadas pela proximidade com a estrela podem aquecer o interior do planeta, aumentando as chances de um oceano subterrâneo na face escura. Mas GJ 1002b não está sozinho. Outro planeta no mesmo sistema, GJ 1002c, foi descoberto. Ele orbita a uma distância maior, cerca de 0,074 unidades astronômicas, e leva 21 dias para completar uma volta em torno da estrela. Sua massa é 36% maior que a da Terra, mas ele recebe 4 vezes menos energia de sua estrela do que a Terra recebe do Sol. A temperatura na superfície é congelante, cerca de menos 91 graus Celsius. Modelos sugerem que suas condições podem ser similares às das luas de Júpiter ou Saturno, com atividade vulcânica intensa, que talvez aqueça um oceano subterrâneo rico em compostos químicos. Nessas condições, formas de vida exóticas e inesperadas poderiam surgir. Entre os exoplanetas conhecidos,
Há mundos mais quentes e teoricamente mais favoráveis à vida. Um exemplo é K2-72e, localizado a 217 anos-luz de distância. Ele orbita uma anã vermelha 4 vezes menos massiva que o Sol, com um raio de 33% do solar e temperatura em cerca de 3.100 graus Celsius. Observações do telescópio Kepler mostram que K2-72e cruza o disco da estrela a cada 24 dias, indicando que sua órbita é pequena, 0,1 unidades astronômicas e dentro da zona habitável. Estima-se que receba 11% mais energia de sua estrela do que a Terra recebe do Sol. E sua temperatura média seria de 22 graus Celsius, ligeiramente mais quente que a da Terra. No entanto, K2-72e pode estar gravitacionalmente travado, o que levaria a variações extremas de temperatura entre os lados diurno e noturno. Além disso, a estrela hospedeira é instável, frequentemente emitindo erupções que poderiam danificar a atmosfera e a superfície do planeta. Cálculos indicam que K2-72e tem um diâmetro 29% maior que o da Terra e é cerca de 2,2 vezes mais massivo. Com isso, a gravidade em sua superfície seria aproximadamente 32% maior do que estamos acostumados. Ou seja, caminhar por lá seria a mesma coisa que andar com uma mochila de tijolo nas costas. Com todos esses dados disponíveis, acredita-se que esse exoplaneta entre na categoria das superterras, já que ele é rochoso, possivelmente com água líquida e uma atmosfera densa. Seu índice de similaridade com a Terra é impressionante, 0,87. Planetas desse tipo costumam ter uma ampla variedade de elementos químicos e superfícies suaves, o que favorece o surgimento da vida. No entanto, as frequentes explosões da estrela representam um desafio à atmosfera. Ainda assim, um campo magnético poderoso poderia desviar partículas do vento estelar, e os oceanos protegeriam os seres vivos da radiação. Se esse cenário realmente for real, auroras incríveis seriam comuns por lá, muito mais espetaculares do que as da Terra. Quanto à possível biosfera, ela seria bem diferente da nossa. Com outro espectro de luz disponível, as plantas poderiam usar substâncias alternativas para a fotossíntese, o que provavelmente deixaria suas folhas roxas ou avermelhadas. Além disso, a radiação intensa poderia dificultar a vida na superfície, mas poderia levar ao desenvolvimento de adaptações, como peles grossas ou estruturas celulares específicas, como vemos em tardígrados e certos fungos aqui na Terra. Além de K2-72e, o sistema conta com outros 3 planetas, K2-72b e K2-72c, que orbitam muito próximos da estrela e são ligeiramente maiores que a Terra, mas sem atmosfera, semelhantes a Mercúrio. Já K2-72d é similar à Terra em tamanho e está a 0,08 unidades astronômicas da estrela, completando sua órbita em 15 dias. No entanto, com temperaturas infernais, suas condições provavelmente se assemelham às de Vênus, tornando o surgimento da vida quase impossível. Pesquisas nesse sistema ainda estão em andamento, então novas descobertas podem mudar nossa visão no futuro. Se viajarmos cerca de 1.800 anos-luz, encontramos uma estrela anã amarela, chamada Kepler-452, muito parecida com o nosso Sol. Ela é 3,7% mais massiva e 11% maior que a nossa estrela. Em 2015, usando o método de trânsito, cientistas descobriram um exoplaneta notável orbitando essa estrela, Kepler-452b. Ele está a 1,04 unidades astronômicas de sua estrela e completa uma órbita em 385 dias terrestres. Sua localização reduz drasticamente a chance de estar gravitacionalmente travado, o que é excelente. Kepler-452b é 5 vezes mais massivo que a Terra, e seu raio é 1,5 vezes maior. Isso significa que a gravidade no planeta é 2,2 vezes maior que a da Terra. Por outro lado,
Essa gravidade intensa ajuda o planeta a reter uma atmosfera densa e alisa seu relevo, favorecendo a formação de mares rasos e quentes, as condições perfeitas para o surgimento da vida. Kepler 452b recebe 10% mais energia de sua estrela do que a Terra recebe do Sol. E mesmo estando na zona habitável, calcula-se que a temperatura média de sua superfície seja de 27 graus Celsius, 11 graus acima da média terrestre. O clima do planeta pode ser semelhante ao do Mesozoico. Então será que lá também pode ter dinossauros? Provavelmente não. Dependendo da composição de sua atmosfera, isso pode acelerar um efeito estufa irreversível, evaporando os oceanos, algo parecido com o que aconteceu em Vênus há bilhões de anos. Combinando todos esses fatores, Kepler 452b provavelmente é uma superterra rochosa, rica em elementos e minerais diversos. Planetas assim costumam ter alta atividade vulcânica e tectônica, devido à presença de elementos radioativos. Sua gravidade também impede a formação de montanhas altíssimas ou abismos profundos. Em vez disso, a superfície pode ser dominada por vastos oceanos pontilhados por arquipélagos. Agora, se deixarmos os números de lado e imaginarmos como seria a vida nesse planeta, o cenário é fascinante. Os mares rasos e quentes poderiam abrigar uma grande variedade de formas de vida aquática, desde minúsculas criaturas até seres gigantes. Na terra firme, provavelmente haveria árvores robustas com troncos grossos e plantas resistentes. Por causa do espectro da estrela, semelhante ao do Sol, as plantas locais poderiam ser verdes ou azuladas, bem familiares para nós. Os animais terrestres, por outro lado, seriam pequenos e musculosos, com ossos fortes. Alguns poderiam até ter exoesqueletos, como os artrópodes da Terra. E eu sei que você está se perguntando, poderiam existir animais voadores? Aqui os cientistas se dividem. Enquanto uns acham que a alta gravidade dificultaria o voo, outros apostam que a densidade atmosférica facilitaria a vida no ar. De qualquer forma, ainda temos anos de estudos pela frente antes de afirmar com certeza se esse planeta é ou não habitável. A cada ano, descobrimos centenas de novos exoplanetas, alguns hostis e outros surpreendentemente parecidos com a Terra. Mas, por enquanto, nossa casa é única. É legal a gente fazer esse tipo de vídeo, onde falamos de exoplanetas parecidos com a Terra e etc. Isso só evidencia ainda mais como nosso planeta é único, uma joia no meio desse universo caótico. Mas precisamos cuidar dele, porque cada passo do progresso humano deixa cicatrizes. E talvez muito em breve marcaremos tanto nosso planeta que as mudanças se tornarão irreversíveis. A Via Láctea está repleta de regiões de gás e poeira chamadas nebulosas, e tem para todos os gostos. Mas a nebulosa de Órion é talvez o melhor lugar para entendermos a evolução das estrelas, e está bem aqui em nosso próprio quintal cósmico. A nebulosa de Órion é talvez uma das nebulosas mais famosas, porque basicamente você pode sair à noite e vê-la com seus próprios olhos no céu noturno. Os humanos observam esse pedaço brilhante do céu há séculos. Os maias da América Central a chamavam de fogo da criação. E eles estavam mais certos do que imaginavam. Quase todas as fases do ciclo de vida de uma estrela podem ser vistas em uma nebulosa. Não podemos entender o ciclo de vida das estrelas sem entender o ciclo de vida das nebulosas, pois elas estão interligadas. Órion tem de tudo, desde estrelas massivas à beira da morte, até estrelas recém-formadas envoltas em gás. Você vê as intrincadas faixas de material, os véus finos envolvendo estrelas recém-nascidas, pilares colidindo uns com os outros, e estrelas atravessando nuvens de gás,
O espaço aqui é permeado por radiação ionizante letal e fios de hidrogênio incandescente. Vórtices ardentes são capazes de absorver sistemas estelares inteiros. É aqui que as estrelas nascem, o berçário estelar que está mais próxima da Terra, e é possível ver essa agitação frenética acontecendo bem diante dos nossos olhos. Existem berçários estelares espalhados por toda a galáxia, algumas delas relativamente modestas em tamanho, enquanto outras se estendem por dezenas e até centenas de anos-luz. São vastas nebulosas compostas de gás e poeira interestelar, comprimidas violentamente pela gravidade. A maioria dessas enormes nuvens mal é visível no abismo do espaço, mas algumas delas podem ser vistas da Terra a olho nu. Uma dessas estruturas é a nebulosa de Órion, localizada a 1344 anos-luz da Terra. É o objeto central na chamada Espada de Órion, uma linha claramente visível produzida por 3 fontes de luz relativamente brilhantes. Devido ao seu grande tamanho e proximidade da Terra, a nebulosa tem sido observada pelos cientistas desde os primórdios da astronomia. Portanto, não é surpresa que essa grande estrutura seja um dos objetos espaciais mais bem estudados do universo. Foi o telescópio espacial Hubble que nos trouxe as primeiras imagens detalhadas da nebulosa de Órion em 1993, revelando a rica diversidade de suas cores. A maioria do material tinha um tom avermelhado ou roxo-azulado, enquanto análises espectrais revelaram linhas verdes brilhantes em algumas áreas periféricas, fenômeno esse que intrigou os cientistas por um longo tempo, já que a radiação observada não correspondia a nenhum elemento químico conhecido na época. Com o avanço da ciência, descobriu-se que a luz era emitida por oxigênio extremamente rarefeito e ionizado. Essa descoberta explicou não apenas a iluminação peculiar de muitas nebulosas, mas também a presença de oxigênio ionizado em todo o espaço, incluindo no nosso Sol. Em 2018, usando novos dados, a NASA criou uma visualização 3D inovadora do interior de Órion. Pela primeira vez na história, temos as ferramentas certas para explorar realmente os corações dessas nebulosas. Esse emaranhado de poeira e estrelas já era incrível antes, mas agora temos imagens ainda mais vívidas para realmente apreciar a grandiosidade dessa estrutura. No coração de Órion está um aglomerado de estrelas jovens que, juntas, lançam partículas carregadas e ventos solares, abrindo uma lacuna no centro e criando uma janela para o interior. Podemos ver os processos acontecendo bem diante de nossos olhos. A intensa luz estelar do aglomerado energiza o gás circundante, fazendo-o brilhar em tons de rosa e azul. O rosa vem da luz emitida pelos átomos de hidrogênio na nebulosa, brilhando como o gás em um tubo de neon. O azul tende a vir da luz das novas estrelas quentes, refletida nas partículas de poeira. Essas novas estrelas quentes iluminam a nebulosa de Órion, mas, na verdade, nasceram na escuridão. Um tipo específico de nebulosa é a nebulosa escura, que é basicamente quando a concentração de poeira é muito maior. Nuvens densas de poeira bloqueiam a luz visível das estrelas por trás, criando formas sombrias, como a nebulosa Cabeça de Cavalo. Essa nebulosa é tão grande e densa que tem massa suficiente para criar cerca de 30 estrelas do tamanho do nosso Sol. E agora, os astrônomos podem espiar seu interior, algo que só recentemente fomos capazes de fazer, graças a detectores que podem ver a luz infravermelha. É basicamente a luz infravermelha que nos permite enxergar através da poeira das nebulosas e ver o que está acontecendo em seu interior. Os seres humanos não podem ver essa faixa de luz, mas podemos senti-la como calor. Detectores infravermelhos nos dizem que essas nuvens escuras em formação estelar estão extremamente frias, centenas de graus abaixo de zero, mas bem no interior delas há pontos extremamente quentes.
Se olharmos com infravermelho, vemos uma assinatura de densidades e temperatura incríveis, indicando o nascimento de novas estrelas. Até o momento, foram descobertas mais de 3.000 estrelas na nebulosa de Órion, bem como enormes nuvens de gás interestelar e um grande número de protoestrelas. Toda essa incrível diversidade de objetos espaciais está concentrada em uma área de cerca de 23 anos-luz de diâmetro, todos interagindo continuamente de maneira complexa. A massa total do material concentrado aqui é cerca de 10.000 massas solares. Ao observarmos a nebulosa de Órion de perto, notamos várias áreas claramente definidas, sendo a mais notável delas o trapézio, também conhecido como Theta 1 Orionis. É um aglomerado estelar aberto com cerca de 300.000 anos de idade, composto por 8 componentes principais, alguns deles estrelas binárias, já outras solitárias. As estrelas mais brilhantes e visíveis do trapézio são 4 sistemas estelares designados por letras do alfabeto latino. Localizados próximos uns dos outros, eles estão dentro de uma área de cerca de 1,5 anos-luz de diâmetro. Cada um desses objetos tem cerca de 15 a 40 massas solares, o que significa que essas estrelas são bem jovens e quentes. Theta 1 Orionis C é a estrela mais massiva e mais brilhante tanto no aglomerado do trapézio quanto na própria nebulosa. É uma estrela de sequência principal branca e azul, com uma massa de aproximadamente 40 vezes a do Sol e um raio 8 vezes maior que o da nossa estrela. Sua temperatura superficial é de aproximadamente 45.000 graus Celsius e sua luminosidade é cerca de 250.000 vezes maior que a do Sol. A radiação de Orionis C ilumina toda a nebulosa ao seu redor, mas há pouco gás interestelar em sua vizinhança próxima, devido aos poderosos ventos estelares típicos dessa classe de estrelas, que expulsa quase todo o material para longe. Viajando alguns anos-luz além do trapézio, encontramos outro sistema notável, Theta 2 Orionis, composto por 3 estrelas gravitacionalmente ligadas localizadas próximas à chamada Barra de Órion, uma extensa característica de gás quente emitindo luz intensa. Essa área foi difícil de estudar por muito tempo, devido a densas nuvens de poeira, mas graças ao telescópio James Webb, foi possível visualizar imagens mais detalhadas dessa região. O primeiro componente de Theta 2 Orionis é um pouco menos massivo e luminoso do que a estrela mais brilhante do trapézio. Quanto à sua temperatura superficial, ela é de cerca de 35.000 graus Celsius. O segundo astro do sistema é 15 vezes mais massivo que o Sol e 12.000 vezes mais brilhante. O terceiro astro possui uma massa equivalente a 5 massas solares e sua temperatura quase atinge 13.700 graus Celsius. No entanto, não foram apenas as estrelas brilhantes que chamaram a atenção dos pesquisadores. As câmeras infravermelhas do James Webb permitiram detectar objetos antes invisíveis, escondidos nas nuvens de gás e poeira. Graças a este telescópio, cerca de 180 futuros sistemas foram descobertos no coração da nebulosa de Órion. Estes são densos discos protoplanetários escuros que cercam estrelas que ainda estão em processo de formação. Um deles é o Órion 294606, uma jovem protoestrela com cerca de 1 milhão de anos, cercada por um disco de gás e poeira com aproximadamente 300 unidades astronômicas de diâmetro. Graças à sua proximidade com a Terra, podemos observar sua estrutura e tamanho. Tudo indica que ela entrará na fase de sequência principal em alguns milhões de anos, acompanhada por uma série de exoplanetas e possivelmente suas luas. O céu noturno desses futuros corpos celestes deve ser um espetáculo verdadeiramente fantástico. Imagine um véu luminoso multicolorido com o brilho de uma infinidade de estrelas próximas e brilhantes, muito mais numerosas do que as vistas a partir da Terra. De tempos em tempos, enormes redemoinhos de gás brilhante cobrem metade do céu, transformando a noite em um crepúsculo espetacular.
Se formos mais adiante e examinarmos a região mais ampla, veremos que a maior parte da nebulosa está preenchida com gás disperso. A parte central da nuvem é composta por hidrogênio altamente ionizado, que absorve ativamente radiação estelar de alta energia. A temperatura deste gás pode chegar a 9.700 graus, mas cai rapidamente em direção à borda da região. O contraste das temperaturas e pressões, bem como a colisão de correntes de vento estelar, colocam o material no espaço em movimento, criando correntes e vórtices colossais. De acordo com cálculos, alguns deles podem atingir velocidades de até 50 km por segundo, e seu tamanho pode ser maior do que o sistema solar. Além disso, em algumas áreas da nebulosa, foram detectados finos filamentos que se estendem por vários anos-luz, compostos por hidrogênio molecular relativamente frio, sem misturas de metano, etano e água. Mais adiante, veremos que a região central da nebulosa de Órion está envolta em uma vasta nuvem de gás mais frio e denso. A nuvem de estrelas brilhantes e a luminescência de hidrogênio ionizado se entrelaçam aqui, criando uma bela cortina multicolorida de luz. Por trás dela estão centenas de objetos espaciais invisíveis no espectro óptico, mas as câmeras infravermelhas dos telescópios modernos nos permitem ver através do véu de matéria interestelar. Combinando dados de diferentes fontes, os astrônomos descobriram cerca de 700 protoestrelas em diferentes estágios de evolução dentro dessa região. Sua concentração é consideravelmente menor do que na parte central da nebulosa, devido ao menor grau de compressão gravitacional do gás interestelar. A grande maioria desses objetos é muito jovem e ainda estão em processo de formação e desenvolvimento. De acordo com os conceitos modernos de evolução estelar, novas estrelas se formam durante a compressão gravitacional de grandes nuvens de gás interestelar. Normalmente, como resultado desse processo, as gigantescas nebulosas se dividem em vários centros de gravidade agrupados, que logo se transformam em protoestrelas. Esses aglomerados são chamados de berçários estelares. Em certo ponto, a pressão interna do gás comprimido compensa as forças gravitacionais, levando a protoestrela a um estado de equilíbrio temporário. O material restante gira em um disco de vórtice gigante, parte dele sendo gradualmente absorvido pela futura estrela e o restante sendo expelido para além dos limites do sistema em formação. O campo magnético em crescimento da jovem estrela também desempenha seu papel, acelerando partículas ionizadas ao longo de suas linhas de campo e fazendo com que elas escapem rapidamente da vizinhança do objeto. Calcula-se que esses fluxos possam atingir velocidades de até várias centenas de quilômetros por segundo. À medida que colidem com a nuvem de gás circundante, criam vórtices e hemisférios em grande escala chamados de objetos de Herbig-Haro. Durante o processo, parte da energia cinética se dissipa em luz e calor, dando a essas estruturas bizarras cores diferentes. Além disso, o movimento ultra-rápido afeta o material circundante, espalhando ondas de choque por ele, que também são captadas pelos telescópios. Uma vez que os berçários estelares contêm muitas protoestrelas próximas umas das outras, cada uma produzindo várias emissões de gás, não é surpresa que os objetos de Herbig-Haro exibam uma incrível variedade de formas e cores, sendo essencialmente o resultado de grandes colisões cósmicas. Eles são altamente instáveis e variáveis, mudando rapidamente de cor e forma, e geralmente se dispersam completamente ao longo de várias dezenas de milhares de anos. Durante esse tempo, eles cobrem entre 1 e 3 anos-luz em uma trajetória de fuga de suas estrelas-mãe. Até agora, cerca de 400 desses objetos foram descobertos, com um número total estimado na Via Láctea de cerca de 150 mil. Seguindo adiante, logo veremos que a nebulosa de Órion faz parte de uma estrutura cósmica muito maior chamada de Nuvem de Órion, que se estende por centenas de anos-luz e abrange toda a constelação de Órion no céu noturno.
É aqui que a famosa nebulosa Cabeça de Cavalo está localizada, notável por sua forma bizarra. Essa é uma densa nuvem de poeira com cerca de 3 anos-luz de diâmetro, claramente visível em contraste com o fundo extremamente brilhante. Também próximo à nebulosa de Órion, existe uma impressionante estrutura cósmica, chamada Anel de Barnard, uma nebulosa de emissão com cerca de 300 anos-luz de tamanho, que surgiu há cerca de 3 milhões de anos após uma série de explosões consecutivas de supernovas próximas umas das outras. Após o choque, jatos de gás comprimido se misturaram, produzindo uma gigantesca nebulosa curva, e o brilho de várias estrelas jovens reunidas em um aglomerado aberto dá ao objeto em uma tonalidade avermelhada. Como vimos, à medida que a matéria se acumula sob a força da gravidade, cresce, assim como a gravidade, que atrai mais gás, se tornando cada vez maior. Isso se torna muito massivo, muito denso e muito quente. Eventualmente, a pressão e a temperatura no centro desses objetos se tornam tão altas que a fusão é iniciada e uma estrela nasce. Uma das centenas de bilhões que compõem nossa galáxia, a mais recente, em uma linha de produção estelar que remonta à aurora dos tempos e à primeira nebulosa. Se quisermos desvendar o nascimento das estrelas da Via Láctea e as nebulosas, precisamos entender melhor a nebulosa original, o Big Bang. Há 13,8 bilhões de anos, o universo irrompeu em vida. Inicialmente era pura energia, mas ao longo de 300 mil anos, essa energia se resfriou em gás de hidrogênio e hélio. Naquela época, o universo inteiro era uma nuvem enorme. Os ingredientes essenciais do nosso universo se espalharam à medida que o universo se expandiu, e assim o universo começou como uma gigantesca nebulosa. Com o tempo, a nebulosa primordial começa a colapsar e a se fragmentar em pequenos aglomerados. Essas regiões se tornam tão densas que colapsam em discos com bolas de gás super quentes em seus núcleos. As primeiras estrelas se acendem. Elas começam contendo basicamente hidrogênio e hélio, mas à medida que envelhecem, criam outros elementos mais pesados. À medida que o tempo passa, essas bolas de fogo forjam novos elementos, isso é o que elas fazem. Mas muitas dessas primeiras estrelas eram massivas, e estrelas massivas não vivem por muito tempo. Elas queimam seu suprimento de hidrogênio incrivelmente rápido e se consomem até morrer após alguns milhões de anos. Depois disso, elas se apagam em uma explosão que libera elementos mais complexos de volta na nebulosa primordial. Após a formação da primeira geração de estrelas, houve um enorme surto de novos elementos que se formaram e foram dispersos pelo universo para formar a próxima geração de estrelas. À medida que a segunda geração de estrelas vive e morre, ela adiciona ainda mais ingredientes à mistura cósmica. A próxima geração de estrelas funde mais elementos, explode, morre e espalha o material. Nova nebulosa, nova geração de estrelas, cada geração com mais elementos na tabela periódica do que a anterior. E cerca de 300 milhões de anos após o Big Bang, nossa galáxia, a Via Láctea, começa a se formar. Eventualmente, nosso Sol rico em elementos é formado. Acreditamos que nosso Sol seja uma estrela de terceira geração. Então, na verdade, era uma nebulosa, uma estrela, uma nebulosa, uma estrela e uma nebulosa antes de se tornar nosso Sol. Levou cerca de 10 bilhões de anos para criar uma mistura cósmica de elementos rica o suficiente para construir um planeta com vida. Carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Esses são os ingredientes-chave para a vida, e eles foram forjados no interior de estrelas. Esses elementos são criados durante a vida de uma estrela, mas é necessário um processo incrivelmente violento para liberá-los no cosmos, um evento que pode ser visto claramente em todo o universo, uma supernova. Apesar de toda a beleza dessa nebulosa,
Se levarmos em consideração o padrão do universo, a nebulosa de Órion é um objeto frágil e instável. Ventos estelares e a pressão da luz de muitas estrelas jovens, bem como emissões de gás e vórtices turbulentos, constantemente dispersam seu material no espaço circundante. A nebulosa já perdeu cerca de 60% de seu material original, e em cerca de 100 mil anos, ela se dispersará completamente. No lugar da brilhante nuvem multicolorida, restará um aglomerado de estrelas semelhante às Pleiades. Por um tempo, as jovens estrelas que o compõem se moverão juntas, mas eventualmente cada uma seguirá seu caminho, chutadas pela gravidade de suas irmãs, e viajaram pela vastidão da galáxia. Mesmo com anos de observação e a modernização do equipamento, o telescópio James Webb demonstrou claramente que ainda não vimos o universo em toda a sua diversidade. Graças às imagens do telescópio, descobrimos que até mesmo áreas supostamente bem estudadas do céu estrelado podem esconder novas e surpreendentes descobertas. As profundezas escuras do espaço podem guardar inúmeros mistérios. Quem sabe o que veremos por lá amanhã? Depois de atravessar o coração da galáxia, de observar estrelas nascendo e morrendo de forma espetacular, de visitar mundos distantes e mergulhar nos berçários cósmicos onde tudo começa, uma coisa fica clara. A Via Láctea não é apenas um cenário. Ela é uma história em movimento, uma estrutura viva, moldada por forças que atuam há bilhões de anos, onde cada estrela, cada planeta, cada nuvem de gás faz parte de um ciclo muito maior, um ciclo de criação, destruição e transformação. As estrelas que vimos nascer nas nebulosas são as mesmas que no futuro vão explodir, espalhando pelo espaço os elementos que darão origem a novos sistemas, novos mundos e, talvez, novas formas de vida. Os gigantes estelares que parecem eternos são, na verdade, passageiros, vivendo rápido e deixando para trás as peças que constroem tudo o que conhecemos. Os planetas distantes que exploramos nos lembram que a Terra pode não ser única, mas é, até agora, o único lugar onde sabemos que a vida floresceu. E a própria galáxia, que parece estável quando olhamos para o céu, é, na realidade, um sistema dinâmico, em constante mudança, marcado por colisões, crescimento e evolução contínua. Mas talvez a parte mais impressionante de toda essa jornada não seja o tamanho da galáxia, nem a violência dos seus eventos, nem a complexidade de suas estruturas. Talvez seja o fato de que, no meio de tudo isso, existe a gente, em um pequeno planeta rochoso, orbitando uma estrela comum em um dos braços espirais de uma galáxia comum, tentando entender algo que, talvez, nunca tenha sido feito para ser completamente entendido. E mesmo assim, continuamos tentando, porque a verdade é que, não importa o quanto avancemos, a Via Láctea ainda guarda segredos, e estamos apenas começando a desvendá-los. Obrigado